Oi, eu sou o Fábio Sacuda e esse é mais um giro da semana do Shio. Antes de eu começar a falar sobre os animes, eu queria fazer um jabazinho. O anúncio oficial vai sair hoje, sexta-feira. Provavelmente já deve ter saído no Giabo, vai estar por aqui assim o link, que é Madoka Mágica, né? Esses daqui são as 3 edições japonesas. Provavelmente a capa da New Pop vai manter esse design, né? E eu traduzi ele e foi interessante trabalhar porque eu ainda não tinha assistido o anime que é o material principal, né, nesse caso, o mangá é a adaptação, mas foi foi bem interessante porque eu não sabia bem como é que era a história, eu só tinha ouvido falar. Podendo ler, eu percebi, né, que é um material bem diferente mesmo, né? Quando eu comentei sobre o Gen Yorobuchi, acho que falando sobre o Gargantia, eu nunca tinha assistido nada dele até o Gargantia. O Madoka, o mangá, eu já tinha lido naquela época, né? Só que eu não podia falar. A carga dramática, o lado dark desse mangá, pelo que dizem as pessoas que assistiram o anime, é bem mais carregado do que a versão animada. E até tem algumas nuances a mais em relação ao anime. Apesar do anime ainda ter a vantagem de ser animado, então as cenas de ação são mais bacanas e também tem algumas coisas mais visuais que o mangá não consegue ter. Mas esse lado dark, esse lado pesado mesmo da história de Madoka, acho que o mangá retrata muito bem como é que é. Eu poderia até mostrar um pouquinho da parte interna, mas eu acho que é melhor não. Acho que é melhor vocês esperarem até o Anime Friends, que vai ser o lançamento oficial, né? E quando sair, comprar, dar uma olhada, porque tá muito bom, tá muito bacana. A arte é bacana, a história não tem o que falar. Pra mim foi um material bem surpreendente. Agora vamos falar dos animes. Vamos começar pela minha vítima de sempre, o Devil Survivor 2. O Devil Survivor 2 dessa semana teve aquela forçação de barra da Nita se sacrificando pra salvar o mundo e toda aquela, sabe, aquela relação entre ela e o protagonista que saiu do nada. Teve umas cenas bacanas e tal, bem feitas. O problema é o roteiro. O roteiro ainda não casa. O roteiro parece jogado de qualquer jeito. De repente tem um sentimento mútuo entre os dois personagens. Tá certo? Eu até entendo que até jogava alguma menção, mas de repente fica uma coisa forte demais do nada. Eu já devia ter dropado essa série, só não dropo porque agora eu vou ter que assistir até o final, né? Suicide no Gargantia. Esse foi um episódio bacana, eu gostei pra caramba desse episódio, apesar de eu também criticar muito o Gargantia pela covardia. Esse foi bacana porque lidou com um pouco da criação do personagem do Ledo, porque ele até agora sempre foi o soldadinho, agora ele tá começando a encontrar os pontos para se contestar, para começar a achar que a vida dele foi uma farsa. Isso também tá no roteiro de Dança com Lobos, Last Samurai, então ainda não tá saindo desse padrão, viu? O mais interessante foi que quem deu a lição de moral no Ledo não foi um cara, um filósofo, não foi um cara bacana, assim, tipo um Ken Watanabe. Foi um robô que não tem sentimento, que não pensa nada. O robô mandou o Ledo virar homem. Isso foi muito bacana. Mushibugyo, nessa semana teve até bastante luta, foi interessante isso. Mostrou que os caras não são só aquilo que eles mostraram nos episódios de apresentação, né? Aquela coisa do Santoryu, do cara usar 3 espadas. Certo que é um modo um pouquinho diferente, mas copiar o Zoro assim na cara de pau. O problema é que esse episódio podia ser um pouquinho mais longo, né? Podia ter separado em 2, 3. Porque teve bastante luta legal que poderia ter sido mais explorado. Outra coisa que eu achei interessante foi o final. Mostrar
aquela transformação. Tá certo que ainda não chegou a mostrar a que veio aquilo, mas era óbvio que o protagonista não ia ser um bostão até o final, né? O Jubei vai mostrar que ele tem alguma coisa, sei lá, de repente sangue do Inuyasha. E a mina de branco, a Mushibugyo, ela podia tirar a semela do olho, né? Tá feio, hein? Acordou, lava a cara. A Konohana, esse episódio foi bem sufocante, né? Por vários motivos. Foi bem denso. A história foi muito pesada. Toda aquela choradeira e tal. E o Kasuga tem que escolher uma das duas. Quer dizer, pra mim não tinha nem escolha, né? Era óbvio o que ele tinha que escolher. Mas foi interessante porque ele não escolheu o que ele tinha que escolher. Rolou o resultado de toda aquela manipulação psicológica que ele sofreu durante o seriado inteiro. No final das contas, a gente acabou tendo um final assim bem dosado. Tô só esperando os últimos capítulos porque eu espero que ele termine como pervertido. Mas ainda assim ele é irritante, hein? Valvrave. Dessa semana foi muito interessante porque mostrou dois robôs e todo mundo sabe que o Valvrave eu tô assistindo pra ver os robôs e achar legal isso. Os dois robôs que apareceram tiveram dois personagens bem interessantes, né? Que eles eram personagens de fundo que quase não tinha participação e de repente eles viraram protagonistas do capítulo. Foi legal ver eles como protagonistas. Eu acho que a personalidade dos dois tem um lado interessante, né? E o principal foi ver como isso influenciou no robô que eles escolhem. O azul é um escudo, né? Então ele tem a defesa perfeita lá, ele consegue até deflagrar o tiro de um canhão lá de uma das naves lá que conseguia destruir um monte de robô de uma vez. Aquilo lá é bacana. Mas o mais bacana mesmo foi o robô amarelo, porque putz, aquele lá é legal, com as mãozinhas lá e tal, e super forte. É mais o meu tipo de robô. Eu acho mais bacana um robô de ataque do que um robô de defesa. Ponto pro Valvrave, eu achei muito bacana. Majestic Prince dessa semana foi trazido especialmente para você pelo History Channel. A humanidade como descendentes de um DNA alienígena. Os alienígenas. Na hora eu lembrei daquele programa do History Channel. Foi bem estranho de assistir. Mostrou o príncipe de Irado. De Irado? Mostrou o príncipe lá, putão, comedor, assassino, né? Fodão. Botando a pica na mesa e falando que é o cara mais desgraçado da história. No próximo capítulo vai ser ação em Marte, né? Vai ter porradaria de novo, né? Tá precisando. Esse episódio foi episódio de transição, então só dá pra falar aliens. Shingeki no Kyojin da semana foi legal ver o Armin fazendo o papel dele, que é ser, né, pensar racionalmente, ter a cabeça fria. O discurso dele foi bacana, foi bem providencial. Foi interessante ver aquele General Pixie, bem doidão, né? Todo malucão, tipo, meio que é o tio maloca. Foi legal, é um personagem bacana. Agora eles vão o que tomar aquela área onde o Eren vivia antes, quando ele era criança. Eu espero que sim, né? Porque eu quero que ele abra logo lá o porão e veja o que tem lá. Tá, eu sei que o spoiler tá. Quem já leu a história no mangá não precisa falar. Eu tô fingindo que não recebi spoiler. Hunter x Hunter tá ficando interessante já, porque as lutas estão ficando cada vez mais intensas e a violência tá indo, né? Tá indo pros picos e a cada capítulo isso vai se intensificando mais. E você vai percebendo o Gon, o Killua já é assassino, né? Mas principalmente o Gon se sujando de sangue, mergulhando de cabeça mesmo. E o mais legal é que agora o Netero vai voltar na história e, né? Porra, tamo junto.
O Tio Kyodai da semana foi bem interessante, foi bem legal. Finalmente o irmão do Muta vai voltar. É legal ver como as histórias se conectam, como uma coisa leva a outra e a história nunca para, né? Mesmo tendo histórias desconexas, uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra. Como roteirista, assim, você vê um tipo de história assim, é muito bacana, porque é, sabe, é como ver a planta de um prédio bem arquitetado, porque tem uma coisa, uma beleza na construção do roteiro. Taiyoji to Warawanai Neko veio com umas ideias, uns clichêzinhos. Acho que Love Hina também teve um negócio meio parecido, esse tipo de coisa, mas eu achei que tava apontando para um caminho diferente. Aí chega no final, eu penso, porra, sério mesmo? Vai acabar assim? Voltar tudo ao normal? Ainda fica o ponto positivo de a história se manter bem, né? Acho que eu comecei a me cansar dele. Então, o que vocês acharam de mais um giro da semana? Foi interessante? Espero que vocês tenham gostado, porque pra mim é bem divertido fazer esses vídeos. Eu tô gostando cada vez mais. Quero lembrar vocês de novo, compre Madoka, que vai sair no Anime Friends e vai estar à venda depois em vários lugares. Agora New Pop também está na livraria Saraiva, vai estar na Fnac, vai estar em várias outras livrarias a partir de agora. Isso daqui é muito bacana, muito legal, vale a pena você ter. É traduzido por mim, traduzido e adaptado. Eu tive uma ajuda com os termos mais pessoais da história. Tive uma ajuda do Denis, do Guiabo. Eu tentei manter o mais fiel possível ao que o pessoal que já conhece Madoka iria querer. Por isso, eu espero que vocês gostem e comprem. Se vocês gostaram do vídeo, vocês podem dar um joinha, compartilhem nas redes sociais. Se vocês não gostaram, vocês podem colocar o que vocês acharam aqui nos comentários. Voltem na semana que vem para mais um giro da semana. Até!